Olá, CPMG, tudo bem com vocês? Pois é, né? Estamos aí com essas novidades agora, né, de aulas à distância, né? E para começar uma nova etapa, a gente agora vai começar a trabalhar na plataforma do GR8 com as salas de aulas virtuais e os fóruns, que é muito importante que todos vocês participem. Nós sabemos, né, que nesse momento ainda devemos ficar em casa, né, para que tudo ocorra bem, e para isso a gente vai tentar utilizar aí todos os recursos necessários para que a gente possa ter um bom aproveitamento nessas nossas aulas à distância. Como esse vídeo ele está mais direcionado para as turmas do primeiro A e primeiro B, nós vamos repassar essa parte inicial de maneira mais rápida, porque nós já falamos sobre isso e já, inclusive, fizemos as atividades do livro. Os conjuntos numéricos, né, eles consistem de vários conjuntos, entre eles a gente inicia aí falando sobre o conjunto dos números naturais, que é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, n elementos, ou seja, esse n aí representa pra gente qualquer número desse conjunto que eu quiser, né, representar, que eu quiser falar, que eu quiser mencionar. Nós podemos representar também esse conjunto e devemos ficar bastante atentos a isso, pois iremos trabalhar muito com a reta numérica quando formos falar sobre funções. Então, aqui vocês percebem que nós temos os conjuntos, né, os elementos desse conjunto, na verdade, aqui, ó, sendo colocados numa reta numérica, mas percebam, eles apresentam sempre a mesma distância um do outro. Isso é muito importante. Além disso, existem alguns subconjuntos dos números naturais, né, que pra gente, eu mencionei apenas um aqui, existem outros, né, que a gente vai falar. O conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, esse n asterístico. O que significa para mim? Significa que eu tenho os números naturais não nulos, ou seja, o zero, ele não aparece aqui, né? Então, eu tenho o conjunto dos números naturais menos o elemento zero. Outros conjuntos que nós poderíamos, outros subconjuntos nós poderíamos aí citar do conjunto dos números naturais é o conjunto dos números pares, é o conjunto dos números naturais ímpares, o conjunto dos números naturais primos, o conjunto dos múltiplos de algum número, 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5. Nós também podemos colocar aí um subconjunto bem interessante, que é o conjunto dos números quadrados, dos números triangulares, tá? Então, são muitos subconjuntos que nós podemos ter, né, do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele apresenta uma propriedade que a gente chama de fechamento. Essa propriedade significa dizer que algumas operações são fechadas, né? Ou seja, suas respostas também fazem parte do conjunto dos números naturais, que é a adição e a multiplicação. Tá? Matematicamente, a gente escreve dessa forma, para todo, né, ou para qualquer m pertencente aos naturais e n pertencente aos naturais, a soma entre m e n também pertence aos naturais, assim como a multiplicação pertence ao conjunto dos números naturais. Os números inteiros, eles acabam engolindo, né, ou seja, acrescentando ao conjunto dos números naturais outros números. E esses números são os números negativos, né? Ou seja, a gente tem infinitos números negativos e infinitos números positivos, além do zero, que é o elemento neutro. Então, como a gente consegue perceber aqui, ó, nessa representação do diagrama de Venn, a gente lá dentro, a gente tem um conjunto dos números naturais. E, né, essa parte alaranjada, a gente está representando ali os números negativos que fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então, o que acontece? Como todos esses elementos aqui dos naturais, todos, né, pertencem também ao conjunto dos inteiros, a gente costuma falar que os naturais estão contidos nos inteiros. Ou a gente pode falar que os inteiros contêm os naturais. Tá? A representação geométrica
né? Acrescenta agora que nós temos à direita os números positivos e à esquerda nós temos os números negativos. Reparem que a representação desses números, eles obedecem a esse critério de que os números devem estar, né, as mesmas quantidades. Se eu fizer de um em um, eles têm que ter a mesma distância um do outro. Sobre os subconjuntos de Z, nós temos aqui alguns exemplos, né, que está no livro de vocês. Todo esse material foi retirado do livro de vocês, para que vocês possam estudar com o material que tem em casa. E que a gente tem o conjunto dos números inteiros não nulo, que eu tenho o conjunto dos inteiros menos o elemento zero, dos inteiros não negativos, que acabam sendo o conjunto dos números naturais, dos inteiros estritamente positivos, né, sem o zero, o conjunto dos números inteiros não positivos, né, esses que apareceram agora para nós, e o conjunto dos números inteiros estritamente negativos, ou seja, aí apareceu o asterístico, a gente retira o zero da jogada. O conceito de números opostos, né? O que são dois números opostos? O que vem a ser isso aí? A gente diz que dois números são opostos quando a soma entre os dois é igual a zero. Então, se eu pegar o número 2 e eu somar ele com menos 2, essa soma vai dar zero. Se eu pegar o menos 2 e somar com 2, também vai dar zero, né? Então, a gente diz, né, de modo geral, que o oposto ou simétrico de um número é aquele número com sinal trocado, né? Ou vice-versa, né? Se for A, vai ser menos A, se for menos A, o simétrico oposto vai ser A. Percebam, ó, o simétrico e esse oposto, eles estão à mesma distância da origem aqui, que é o zero na reta numérica. O módulo de número inteiro, ele traz pra gente, né, uma nomenclatura nova, que também já trabalhamos, e indica-se, né, por esse símbolozinho aqui, essas duas barrinhas bem retinhas e o X. E a gente tem duas relações. A primeira é que se ele for maior ou igual a zero, o módulo é igual ao próprio valor de X, que está lá dentro. Se ele for menor que zero, ou seja, negativo, o módulo dele vai ser menos esse valor, ou seja, se eu tiver aqui um menos 3, como aqui no meu segundo exemplo, ó, eu tenho que ele é menos 3, ou seja, menos vezes menos, ele vai ficar positivo. Basicamente, é você fazer com que esse número, ao sair do módulo, ele fique positivo. Então, ele é positivo, permanece. Se ele é negativo, ele fica positivo, ó, menos 12 vai ficar igual a 12. Se for zero, continua zero. 63 positivo, continua 63 positivo. Como que nós interpretamos esse módulo, né? Então, na reta, o que acontece? A gente fala que o módulo ele está relacionado à distância do número até a origem. Então, do 0 até o 7, eu vou ter 7 unidades, 7 espaços aqui, ó, certo? Então, eu tenho 7 espaços, eu tenho uma distância de 7 unidades de comprimento. Então, o módulo 7 é 7, por conta dessa distância. Se eu pego o módulo de menos 12 e eu vou olhar a distância, e nós temos que entender que distância não pode ser negativo, a gente percebe que aqui, ó, tem 12 espaços, né, entre o menos 12 e o zero, ou seja, essa distância é de 12 unidades de comprimento, né? Então, menos 12, o módulo de menos 12 é igual a 12. Então, a gente nota que dois números inteiros opostos, eles têm o mesmo módulo, né? Então, o módulo de 7 é 7 e o módulo de menos 7 também é 7. Sobre os exercícios propostos, os exercícios desse conteúdo estão no livro didático na página 21 e 22, só que eu já havia solicitado em sala de aula antes da gente iniciar esse período de distanciamento social. E, se eu não me engano, eu já havia corrigido. Caso eu não tenha corrigido, vocês me avisem para que a gente possa fazer a correção no próximo vídeo. Agora, a gente vai falar sobre alguns outros conjuntos, né? E aqui nós temos o conjunto dos números racionais, né? O que são números racionais? São os números que podem ser expressos em forma de fração, né? Com um denominador diferente de zero. Aqui nós temos alguns exemplos,
né? Nós temos aqui 6 exemplos. E de uma maneira mais simplificada, como aqui a gente não consegue escrever todos esses números, a gente generaliza, né? Ou seja, o conjunto dos números racionais, ele é formado pelos números P sobre Q, né? Tal que o P pertence ao conjunto dos inteiros e o Q pertence ao conjunto dos inteiros não nulos. Ou seja, o zero não pode ficar no denominador. Então, aqui, ó, dos nossos exemplos, a gente tem aqui o número inteiro, né, o 44, que também é um número natural, e eu posso representar ele na forma de uma fração, posso colocar ele na forma de 44 sobre 1, ou posso escrever ele 88 sobre 2, se eu dividir, vai voltar a ser lá o 44, ou menos 132 dividido por menos 3, que também vai dar 44. Aqui nós temos, né, um outro número, que dá a impressão de ser um número irracional, porque tem uma raiz quadrada, mas nós temos a raiz quadrada de 36, que é 6, ou seja, é um número inteiro, é um número natural e é também um número racional. Por quê? Porque eu posso escrever na forma de raiz de 72 sobre raiz de 2. Se eu dividir o 72 pelo 2, ele vai dar raiz de 36, que é igual a 6, que eu posso escrever 6 sobre 1 também. Aqui nós temos o menos 5, né? E o menos 5 sobre 1, ou menos 10 sobre 2, ou 20 sobre menos 4, qualquer um desses valores que eu resolver essa fração aí vai me dar como resultado menos 5. Aqui nós temos um número decimal exato, 0,25, e acho que todos se lembram aí, né, como é que a gente faz para escrever esse número decimal exato em forma de fração. Basta a gente desconsiderar a vírgula, e nós temos 0,25, é a mesma coisa que 25, né, dividido, e aí embaixo a gente vai colocar o que? 10, 100, 1000, vai depender da quantidade de casas que tem após a vírgula. Nesse caso, como nós temos 2 casas após a vírgula, a gente tem aí que, né, o 100. Então, 25 sobre 100. Se eu simplificar essa fração aqui, ó, o que acontece? Ela pode me dar como resultado 1 sobre 4, 1 quarto, que dividindo 1 por 4, ele volta a me dar o 0,25, ou seja, esse número a gente fala, né, que ele é um decimal exato. Agora, pode aparecer pra gente, e nas nossas atividades nós vamos ter, esses números aqui com vírgula que tem umas reticências, ou seja, o que essas reticências me dizem? Me dizem que esse número ele não tem fim, ele tem infinitas casas decimais, e que essas casas decimais são todas iguais a 12, ou seja, a gente vai ter aqui 0,12, 12, 12, 12, infinitamente. E eu posso escrever, né, esse número, essa dízima periódica, em forma de uma fração. Nesse caso, 12 sobre 99, que eu simplificando aí por 3, tanto numerador quanto denominador, eu vou ter 4 sobre 33. Agora, nós vamos aí ver no próximo slide como que a gente faz para representar, né, essas dízimas periódicas em forma de fração. Veja bem, esses exemplos que estão aqui, eles foram retirados do livro de vocês. Se vocês forem lá, derem uma olhadinha no capítulo 2, vocês vão ver que eles estão lá. Então, como que nós fazemos aí, né? Como que a gente representa isso aqui em forma de essas dízimas, né? Em forma de frações. Veja bem, a gente vai... Vamos pegar aqui um marca-texto. Ó, esse 0,8 aqui, ó, que a gente tá tendo aqui, vamos colocar já uma corzinha diferente, mais aparecida aqui, ó. Esse 0,8 com tracinho em cima, ele tá me dizendo que esse 0,8 se repete infinitamente. Então, a gente vai chamar esse número, essa dízima, de x. Como ele tem apenas um número que se repete, a gente vai multiplicar, tá? Essa expressão aí, esse x, né? Essa equação
toda por 10, ou seja, vou multiplicar o x que está aqui por 10, então vai ficar 10x, e também vou multiplicar esse 0,888 por 10. O que acontece quando eu multiplico isso aqui por 10? A minha vírgula ela vai andar uma casa para direita, então em vez de ficar 0,8 vai ficar 8,888, certo? Então vai continuar com as infinitas casas decimais. E aí eu vou subtrair, né, o número maior do número menor, ou seja, 10x menos x, 9x, né? Tá aqui, ó, 10x menos x, 9x. E vou subtrair o 8,888 menos o 0,888 e vai sobrar para mim apenas 8. Vai ficar só a parte inteira aqui, ó. E aí, como eu tenho um 9 multiplicando, a gente vai passar ele aqui dividindo, nós teremos 8 sobre 9. Ok? Aqui nós temos um outro exemplo, olha, veja bem, aqui eu tenho um z, né, chamei esse número de z, 0,96. Tá vendo aqui, ó, o tracinho, ele tá em cima do 9 e do 6? Então, o que ele significa para mim? Significa dizer que esse 9 e esse 6, ele está se repetindo infinitamente, ou seja, nós temos 0,96, 96, 96, 96. Então, o que a gente vai fazer? A gente, como são dois, né, algarismos que se repetem, a gente vai multiplicar toda a equação por 100. Então, vou multiplicar z por 100, vai ficar 100z. Vou multiplicar isso aqui, ó, por 100, e aí a minha vírgula vai andar duas casas, ou seja, foi lá para trás o 6 e o 96 continua ali infinitamente, ou seja, eu só puxei para frente aqui um pouquinho o 96. E aí a gente vai subtrair 100z menos z, né? E 96,96 menos 0,96. Ó, 100z tira 1z, vai ficar 99z. 96,96 menos 0,96, nós temos aí, né, que o resultado vai ser 96. E aí o 99 está multiplicando, ele vai passar dividindo, 96 dividido por 99. Simplificando por 3, né, tanto o numerador como o denominador, a gente pode trazer aqui uma fração irredutível, 32 sobre 33. Se vocês pegarem uma calculadora para conferir, 8 sobre 9, vocês vão ver que vai ficar aí, né, 0,888. Se eu pegar 32 dividido por 33, vai ficar 0,96, 96, 96. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? É um exemplo um pouco mais aprumado, vamos colocar assim, por quê? Porque a gente tem aqui um 2, e a gente tem um 0, e aqui a gente tem 45, 45, 45. Então, o que acaba acontecendo? O que me interessa? Me interessa fazer com que esse 45, ele fique embaixo do 45. Então, se eu multiplicar por 10, a vírgula vai vir aqui para trás do zero. Então, vai ficar aqui, ó, 20,45, 45, tá vendo? 10 vezes t, 10t. 10 vezes esse número vai ficar 20,45, 45. Só que eu preciso que esse 45 ele fique após a vírgula para que eu possa fazer a subtração. Então, se eu multiplicar por 100, a vírgula vai ficar lá no 4. Então, não vai ficar do jeito que eu quero. Então, eu multiplico por 1000. Por que por 1000? Porque eu preciso que a minha vírgula ande 4 casas, né? 4 não, desculpa, 3 casas. Então, a vírgula vai andar 0, né? Depois o 4, aí vai ficar aqui, ó, no 5. Então, 2045,4545. E a gente vai subtrair, né, do 2, essa equação 2 aqui da equação 3, o maior menos o menor. Então, 1000 menos 10 dá 990, né? E aí a gente vai pegar o 2045,4545 e vai subtrair desse 20,4545. Então, olha, essa parte aqui, ó, e essa, ela some. Mas eu tenho 2045 menos 20, vai dar 2025. Como 990 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí nós teremos 2025 dividido por 990.
que é igual, né? Se eu simplificar aqui, eu vou ter uma fração que vai ser 45 sobre 22, né? Uma fração irredutível, que se você pegar a calculadora e fizer essa continha, você vai ver que nós vamos ter esse resultado que está aqui em cima. Agora, sobre as representações geométricas do conjunto dos números racionais, né? Então, até agora a gente tinha trabalhado aqui, ó, com os números inteiros. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter que escrever também esses outros números que nós estamos falando aqui, que são essas frações. Então, a gente precisa entender, né, saber onde que eles estão. Então, por exemplo, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, ou seja, está entre o 1 e o 2. O 2 terços, se eu dividir o 2 por 3, vai dar 0,666. Então, ele vai estar aqui assim, ó, né? 2 terços vai estar na frente do 1 sobre 2. Por quê? Porque 0,666 é maior que 0,5. E o número maior, ele sempre fica à direita. 5 sobre 9, que também vai ser uma dízima periódica, vai dar 0,555. Olha bem, ele não é 0,5, ele é 0,555, ou seja, ele é maior do que esse número aqui, ó. Ele não é o mesmo número. Então, eu teria que colocar ele um pouquinho mais adiante. 61 sobre 100, não, melhor aqui, ó, 3 sobre 5 dá 0,6. E 61 sobre 100 dá 0,61, ou seja, esse número aqui, ó, ele é maior do que esse. Então, eu tenho que colocar ele à direita desse 0,6, né? Então, vamos pensar aqui, né, que, olha, mas esse eu não tô conseguindo ver esses números aqui. Então, a gente vai entender aqui, ó, entre o 0 e 1, no meio a gente tem 1 sobre 2, aqui eu tenho 2 sobre 3, e entre 1 meio e 2 terços, a gente tem aqueles outros números que a gente falou ali, né? Ou seja, eu estou usando uma lupa aqui para poder ampliar, mas a gente consegue, né, entender que esses números, a posição deles depende, né, dele ser maior, dele ser menor. Com relação ao posto e módulo, né, dos números racionais, é a mesma coisa dos números inteiros. Então, o oposto de menos 3/4 é 3/4, né, o oposto de 17 sobre 11 é menos 17 sobre 11. O módulo de menos 7 sobre 8, ou seja, é igual ao módulo de 7 sobre 8, ou seja, positivo. O módulo de menos 1/3 também é igual ao módulo de 1/3, ou seja, é 1 sobre 3, também positivo. Mas o conceito de inverso, ele traz para a gente a seguinte ideia. Quando que eu digo que dois números são racionais, eles são inversos? Quando eu multiplicar um pelo outro, o resultado for igual a 1. Então, eu tenho que descobrir um número, por exemplo, 5 sextos. Que número que eu vou multiplicar por 5 sextos para que o resultado é 1? Bem, se eu multiplicar 5 sextos por 6 quintos, né, o resultado dele vai dar 1. O 2, por quem que eu posso multiplicar o 2 para que dê 1? Então, 2 vezes 1 sobre 2 também vai dar 1. Menos 5 terços, qual que é o inverso de menos 5 terços? Olha bem, inverso, não é o oposto. O inverso aqui, ó, vai ser quem? Menos 3 sobre 5. Veja bem, os dois números inversos, ele tem necessariamente o mesmo sinal. Agora, o oposto não. O oposto, o sinal é diferente, tá? Então, sempre que eu quiser fazer aí, né, esse oposto, olha bem que coisa interessante, ó, tá 5 sobre 6, eu vou inverter ali a minha fração, vai ficar 6 sobre 5. 2. Lembrar que se a gente colocar aqui, ó, escrever o 2 em forma de racional, vai ficar 2 sobre 1. Então, quem que é o inverso? 1 sobre 2. Menos 5 sobre 3, o inverso vai ser menos 3 sobre 5. Para que a gente, né, trabalhe aí, as ideias foram colocadas agora, todo o conteúdo desse slide está no livro, tá? Então, não há necessidade de vocês imprimirem, apesar de que lá na aula, no GR8, vocês vão ter os slides e tem o documento impresso também desses slides. Eu já deixei lá direitinho para caso alguém queira. Então, os exercícios sobre esse conteúdo estão na página 27, tá? E vocês vão fazer os exercícios do 8 a 15. Vamos
copiar as questões no caderno e fazer a resolução das questões. E uma coisa que eu sempre digo a vocês, faça uma coisa de cada vez, tá? Então, vai lá copiar do 8 ao 15, copia a questão número 8, resolve, copia a questão número 9, resolve. Por quê? Porque cada um dos exercícios ele vai aumentando o grau de dificuldade. E aí você começa, né, ver qual que é o espaço necessário para resolver, para que depois você não se perca aí no seu caderno. Outra coisa, né? Vocês têm vídeos, sites que vocês podem utilizar para dar continuidade aos estudos. Então, eu citei aqui o Khan Academy, né? Nós temos o portal da matemática, que eu já indiquei para vocês. Coloquei aqui, ó, do portal da matemática, um vídeo, o link do videozinho de dízimas periódicas. Então, você pode, não entendi dízimas periódicas, professora, então tem um videozinho, né, com mais exemplos para que vocês possam fazer. O livro de vocês é uma referência, tá? Para que vocês estudem, deem uma lida, apesar de eu ter pedido já que vocês fizessem um resumo dos conjuntos numéricos, para que a gente pudesse ter um bom andamento nessas aulas. Gostaria de desejar a todos bons estudos, né? Lembrem-se que independente de onde a gente esteja, independente do que a gente tiver em mãos, vai lá, faz o melhor que você pode, estuda. Essa situação a gente não sabe quando que vai acabar, então vamos dar o nosso melhor e vamos correr atrás aí para não ficar, né, com conteúdo defasado, para que a gente realmente possa aprender e aprender da melhor forma possível, né? Já estamos aprendendo com esse isolamento social, mas que a gente possa aprender mais ainda e aprender a estudar também. Acho que isso é muito importante. Um beijo para vocês, espero que tenham compreendido e qualquer dúvida estamos lá no fórum para poder responder a todos, ok? Beijos!